E aí, galera, vocês estão bom? Como eu sempre digo, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que vocês estiverem nos assistindo, né? Aqui no YouTube, no Spotify, no TikTok, em qualquer lugar, Instagram, né? Estamos por aí, estamos espalhados. É isso aí, não importa a rede, importa se você tá fazendo a sua inscrição aí para continuar assistindo os podcasts que vem pela frente, porque tem muita coisa legal, de verdade, galera. Muita coisa que vai ajudar vocês aí a estruturar ideias de negócios, não só de e-commerce, mas qualquer negócio, como o digital pode ajudar o seu negócio, que você pensa em montar ou que você já tem. Ignição Podcast está aí para isso, para ajudar as pessoas. Então, sejam muito bem-vindos a esse episódio, né, Rafa? Já vamos. Como é que é? O 19º ou o 20º já? Perdi as contas, Eu Rafa. também já perdi as contas. Mas, para quem ainda não nos conhece, eu sou o Rafael Soares. Hoje estou eu e meu amigo Rosemir Folhas aqui, né? Rosemir Folhas, aqui do lado aqui do Rafa, para a gente entrevistar uma convidada super bacana, muito legal aqui, diferente de tudo que a gente já trouxe. Secretária do Desenvolvimento de Franca, Rafa. Você viu? Nós estamos ficando com moral, pô. Gente, então sem mais delongas, vamos trazer a Lucimara para conversar com a gente. Seja bem-vinda. Pra gente é um prazer de verdade você estar aqui. A gente já se conhece há algum tempo, né? A gente tava até lembrando isso nos bastidores. E pra gente é um prazeraço mesmo, assim, ter a oportunidade de estar trocando uma ideia contigo aqui. Seja bem-vinda. Eu agradeço. Posso ter um papo aí? Gente, ó, e vocês vão ver que ela é inteligente pra caramba. É responsabilidade. Não, mas é verdade, é verdade. Ela vai contar um pouco. Eu queria que você começasse, Lu, se apresentando pra nós, assim, como que foi, né, a sua trajetória, assim, pode ser resumidamente, não tem problema, mas porque a gente já sabe que você foi de muito tempo lá no Sebrae também, né, você veio construindo a sua carreira há algum tempo. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, por favor. Bem, eu comecei, se for contar mesmo, né, eu comecei como acho que a maioria das pessoas que chegam em Franca, eu sou paulistana, mas eu moro Legal. em Franca já bem muito cedo. Então eu comecei em fábrica de calçados, né, Legal. na produção, né, como a maioria das pessoas, meu primeiro emprego, a gente trabalha muito isso na prefeitura, né, meu primeiro emprego, e eu comecei na fábrica de calçados, e de lá eu segui carreira no setor administrativo, recursos humanos, treinamento e desenvolvimento de pessoas. Fui para o Sebrae, trabalhei como analista sênior, gestora de vários projetos, né? Fiquei lá de 9 anos e 10 meses, né? Quase 10 anos. E saí de lá, né? Pedi para seguir carreira solo, mas o destino tinha outros planos, né? E aí o prefeito me convidou para estar compondo a Secretaria de Desenvolvimento, através de alguns projetos que ele conhecia. E aqui estou, na Secretaria de Desenvolvimento de Franca. Bacana. Show, já vai para 4 anos aí já, né? Nós estamos no terceiro ano. Terceiro, né? Caminhando aí. Legal. Né? E temos feito bons trabalhos aí junto com a gestão. Estamos trabalhando firme aí. Legal. É uma curiosidade que eu tenho, inclusive, já pegando um gancho aí. O que faz, né, uma Secretaria de Desenvolvimento? Como é que é? Eu imagino que seja uma secretaria que trabalha num prazo mais longo, né? Deve ser mais difícil, porque você vai planejar um desenvolvimento, isso não deve acontecer da noite para o dia. Quais são as bases? Como é que funciona isso numa cidade? Isso, porque assim, a percepção das pessoas é de que, e na hora que você apresenta, a Secretaria de Saúde é muito conhecida, a Secretaria de Educação é muito conhecida, porque as pessoas usam muito mais o serviço, a população como um todo. Mas a Secretaria de Desenvolvimento, ela impulsiona todas as outras frentes, Legal. né? Porque ela trabalha aspecto econômico, aspecto social, ela trabalha meio ambiente, porque isso tudo está relacionado ao desenvolvimento da cidade. Então, assim, não que seja mais difícil, mas é um pouco mais desafiador, porque tem que pensar em várias frentes e colaborar, né, com várias outras secretarias para que o desenvolvimento aconteça. E quando a gente fala de desenvolvimento,
é diferente de crescimento, Uhum. né? Então a gente é nítido, né? A gente vê que Franca, vocês são francanos? Sim. Nascidos? Não. Não, nascidos não. Fala de onde você é que ela vai se surpreender. Eu sou daqui Você é criado. nascido e criado. Nascido e criado, mas fala de onde você é que ela vai se surpreender. Eu sou de Capitinga. A grande Capitinga. Capitinga ali do lado, Minas Gerais. Minas Gerais. A gente tem Perfeito. atendido vários conterrâneos seus que estão trazendo centro de distribuição para Franca. É, que legal, pô. Não, tem muita É. gente de lá que vem pra cá trabalhar aqui. É uma cidade Sim. super conectada com Super Franca, conectada com Franca. Tem o pessoal do setor moveleiro que buscou Hum. informação na secretaria para trazer para Franca. Então a gente tem algumas conexões com a Que sua legal. grande cidade de Capitinga. né? É, lá. Você gosta de humor aí, a Sim. Nerso da Capitinga. É. Mas o Nerso disse que nunca foi lá, né? Não Ele é da Capitinga Paulista, né? Que eles falam, né? Que É uma existe outra também, né? Capitinga. É. Mas Quando falaram para ele sobre Capitinga de Minas, ele falou que ele falou que não conhecia. conhecia. É verdade. Então, quando a gente fala de crescimento, é a gente ter a percepção real. Nossa, Franca cresceu. Nossa, a expansão dos bairros. Olha que bairro novo. Então, a gente vê o crescimento populacional, a gente vê o crescimento, a mudança, né, a repaginação da infraestrutura, mais prédios. Fala, nossa, Franca cresceu. Esse crescimento, ele é importante, mas ele tem que vir com desenvolvimento. Uhum. Então, assim, desenvolvimento, muito mais do que quantitativo, que a gente olha e vê números, é a gente pensar na qualidade. O que Uhum. Franca está evoluindo na qualidade? Seja na geração de empregos, quais novos postos de trabalho que Franca está tendo, quais outros tipos de negócios que está acontecendo na cidade e como fomentar que venham mais, diversifique muito mais os negócios. Legal. Então, quando eu mudei para Franca, Franca era calçado. Uhum. É. Né? Então, você tinha que trabalhar, né? O calçado era comércio, mas o comércio ainda é muito tímido. Sim. Então, a gente vê que não. Hoje, Franca tem uma diversidade muito grande de tipos de negócios. Então, isso vai mostrando o desenvolvimento da cidade. Oh. Então, você não segrega mais a mão de obra, Uhum. você não depende de impostos de uma única fonte. Sim. Né? Então, você diversifica, né? Vamos pensar, você está com um cesto e você vai depositar tudo, que a gente fala muito isso no empresário. Sim. Você não pode colocar todos os seus ovos numa cesta só, porque se cai. Né? Então, a gente vai diversificando o mercado para que a Franca possa crescer e se desenvolver em várias frentes, né? Então, a Secretaria de Desenvolvimento, ela proporciona isso, ou ela fomenta para que isso aconteça. Legal. Então, a gente é um articulador, né? De várias frentes aí. Isso é muito massa, porque eu sou empreendedor também, eu falo assim, eu tenho 30 anos, não parece, né? Parece que tem uns 20, né? Mas... Você já viu que até os 30, todo mundo fala isso. Depois dos 30, ninguém fala. O povo esconde, né? Pois é, eu tô de boa aqui. É verdade, melhor, né? Vamos tocar nesse assunto, não, né? Eu também tô eu tô de boa, pode tocar no assunto. Tá tranquilo. Mas eu com meus 30 anos de idade, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo também com uns 14 anos, e desde os meus primeiros estágios, etc. E eu tenho, acho que uns 4 anos só de registro também, assim, na CLT. Uhum. Porque eu também sempre fui muito empreendedor. Tipo, Uhum. tenho minhas empresas, tem uma que já vai fazer 8 anos, a outra vai fazer 4. E agora a mais novinha aqui, nós vamos fazer 5 meses, né? Eu acho que agora de existência. Mas eu acredito muito nisso também. E a gente percebe mesmo a evolução, né? A evolução, o desenvolvimento. E uma coisa que eu já queria pegar um gancho para fazer uma pergunta, porque quando a gente anuncia, solta a agenda, fala que vai vir fulano, ciclano e tal, a galera tem umas pessoas que já mandam umas perguntas para nós, pra gente poder falar, né? E um desafio hoje que os nossos amigos empresários têm, até que você comentou, né, que tipo, como tá diversificando cada vez mais, o e-commerce, Franca tá muito forte no e-commerce, né? Ela é muito, muito mesmo forte. E um desafio que a gente verifica hoje, a gente até comentou com o Alexandre, ele também conversou com a gente quando veio aqui e tal. Como que você vê hoje, Lu, a questão assim, ó, por exemplo, o pessoal reclama às vezes muito, não tem emprego, não sei o que tem, mas aí beleza, peraí, não tem. Toda empresa que nós conhecemos hoje, toda, sem exceção, tá com vaga aberta de N coisas. O contador, amigo nosso, né, tava falando. Eu tava comentando, só abriu o parênteses aí. Tava comentando com o Rafa, a gente faz aqui performance para a empresa vender mais, né? Isso. Então, a maioria das empresas querem vender mais. Mas agora chegou algo interessante. Uma empresa quer fazer um marketing para ver se consegue encontrar funcionários. Olha Então, que bacana, a gente pode ajudar. Por quê? Boa. Porque ele falou, cara, eu tenho
trabalho, mas não consigo encontrar um profissional qualificado. Então, o que eu tenho que fazer? Vou buscar fazer igual eu buscava cliente com marketing, vou tentar buscar uma pessoa para me ajudar aqui para fazer a operação do meu trabalho, porque não estou encontrando. Aí voltando aí com a sua pergunta. Aí o pessoal tem muito uma dúvida, assim, aí você até falou, né, podemos ajudar? Porque, por exemplo, hoje a gente afirma, gente, afirmado, toda empresa hoje tem vaga. Tem vaga. Aí, tipo, como que as pessoas podem chegar, né? Como que a secretaria pode ajudar? Como pode fazer esse meio de campo? E são várias. Até o pessoal do café teve aqui semana passada, falou, sim, né, também. Do agronegócio. Do agro. E falta, né, mão de obra. Falta muito. Quando nós assumimos o governo, acredito que o prefeito tenha dito isso aqui, eu falo assim, vocês falaram, que honra, já até recebeu o prefeito, a autoridade máxima da cidade. Nós recebemos Franca em 2020 com menos 3.800 postos de trabalho. Uhum. Então, assim, havia uma nítido, né? Ainda estava começando a pandemia, o auge da pandemia, mas a gente estava lá com muitas pessoas desempregadas. Sim. E a gente conseguiu bater um recorde de mais de 98 mil carteiras assinadas. E quando a gente fala sobre isso, falar é sorte? Não, trabalho. Quando a gente assumiu em janeiro com esse número, o prefeito ele tem uma visão de Estado, vamos pensar assim. Tem políticas que é de governo, tem políticas de Estado. Não sei se esse ambiente para vocês de políticas públicas. Não sei muita coisa. Eu também, não, então, isso aí nós somos meio... Vou fazer um parênteses para o pessoal entender. Então, por exemplo, quando você elege, né, através da democracia, você elege um candidato, ele pode ter uma visão de política de governo ou de Estado. Política de governo começa comigo e termina comigo. Né? Então eu faço uma política pública que é vantajosa para o período que eu estou fazendo a gestão. Só durante o meu governo, que importa. Então, assim, são leis que vão pegar e vai ser boa para o meu governo, vou agradar um, vou agradar outro, e vou fazer isso no meu governo. Política de Estado, não. Talvez aí você precisa pensar em todos e fazer algo e programas e leis que permanecem, você estando ou não. Ou seja, ela de fato era um problema, de fato trouxe solução e que essa solução perdure. Né? Então, isso é muito interessante. Então, quando o prefeito chegou e falou assim, essa é da Secretaria de Desenvolvimento, quando eu sentei com ele, eu falei, o que você espera, né? Porque ele já foi secretário de Desenvolvimento. Sim. Então, você trabalhar com... eu e o secretário de Saúde falo, trabalhar com um prefeito que tem essa visão e que já esteve nas duas secretarias, ele já esteve na saúde, já esteve... traz mais responsabilidade, ao mesmo tempo um suporte, porque ele é muito presente. Então ele falou, olha, primeiro a gente precisa resolver o problema de Franca, essa é a dor agora que a gente precisa resolver. Né? E aí a gente começou a pensar quais são os principais problemas, e a gente criou o programa Emprega Franca em plena pandemia, e dentro do programa Emprega Franca a gente não podia, porque a gente percebe, tem emprego, tinha vaga, mas não tinha pessoas qualificadas em alguns setores que estavam pujantes ali na pandemia, né, que a gente precisava. Então, a gente fez o programa Francanos na Rede. A gente criou, vamos por partes, né, falando de lei. Então, a gente criou o programa Emprega Franca, que é um programa que a gente trabalha a questão de... trouxe agências, porque a gente não faz contratação. A gente faz a intermediação da mão de obra. O que é isso? Então, a sua empresa, o seu amigo está precisando, está trabalhando com marketing lá, ele tem a agência dele. Só que talvez ele não tenha um alcance para chegar em todo mundo. Nem todo mundo acessa LinkedIn. Sim. Talvez ele esteja nesse canal. Então, talvez o público dele ainda não esteja aculturado do LinkedIn. A gente percebe que muitos francanos também não estão no LinkedIn. Então, usa outras plataformas. Então, ele está se promovendo, talvez, num lugar onde ele não vai conseguir atrair. Né? Então, a gente conecta todas as agências e também empresas que têm a vaga e a gente divulga as vagas dela no portal da prefeitura. Dentro desse portal, por exemplo, para segunda-feira, nós já temos aí 208 vagas à disposição da população que acessa diariamente. Quando a gente fala, solta uma matéria, na segunda-feira, de manhã, na hora do almoço que eu faço uma reportagem, à tarde já tem gente lá e a gente já regimentando as pessoas. E a gente faz esse filtro e encaminha para as agências,
as vagas e encaminha também de maneira gratuita, a gente faz essa intermediação. E aí a gente percebeu que na plena pandemia, as pessoas, quem ainda mais demite em Franca é a indústria. A indústria. Sim. Isso não é só Franca. Tá? Embora existe uma cultura num setor específico, a indústria de transformação, no início do ano, no estado de São Paulo, pegar o estado de São Paulo, ela fechou negativa. Ela demite, ela tem essa prática, então ela demite. Porque o custo dela é mais elevado também, né? Então ela acaba demitindo. E aí, e as pessoas que saem da indústria, ela fala, não quero mais essa rotina. De todo janeiro eu estar desempregado. É verdade. Né? Então eu preciso mudar, mas para onde eu vou? Não tenho capacitação. E aí um programa que o prefeito reativou é o programa Caminho para Emprego de formação. E é nesse Caminho para Emprego que a gente, no governo, criou também em 2021 uma lei de economia solidária. Essa lei é inédita. O que ela faz? Ela diz para esse seu amigo, você está disposto a capacitar pessoas para sua empresa? Eu tô, porque assim, as pessoas não vêm preparado, o tempo que eu levo, se eu capacitar uma fatia do mercado, eu posso selecionar os melhores e ao mesmo tempo eu estou colocando mão de obra qualificada no mercado de maneira geral. Sobe a régua, os outros, né? E todo mundo vai estar a um nível mais elevado. Você quer fazer isso em parceria com a prefeitura? Você pode, inclusive, ter publicidade disso. Né? Então, por quê? A lei que a gente faz que pode fazer relacionamento público-privado, a Lei 866, não permite a publicidade. Porém, ela permite o fortalecimento do mercado. Então, através do fortalecimento do mercado, a gente fez uma lei de economia solidária, aonde a prefeitura, através do programa Caminho para Emprego, ele faz toda a regimentação das pessoas, divulga o seu curso na plataforma da prefeitura, faz as inscrições, prepara um local que você pode, instrumentaliza o local na parte de mídia para você poder utilizar e você vem com o seu conhecimento. Legal, e aí você vem, a empresa vem e qualifica essas pessoas. Então, para isso, a gente só precisa ter um projeto de demanda. Então, assim, tem uma demanda, a prefeitura identificou essa demanda, então a partir dessa demanda a gente faz um chamamento público. Legal. Tá? É muita informação de uma vez? Não, tá legal pra caramba. Tá legal, inclusive, a gente tá pensando aqui, tô trabalhando aqui junto. Tá. Então, daí faz-se um chamamento público. Por que tem que ser feito um chamamento público? A administração pública, ela trabalha em cima de 5 princípios. E um deles é da publicidade, da legalidade, o terceiro, e tem, são 5, né? E tem o princípio de transparência. Então, eu preciso dizer assim, ó, todo mundo tem a mesma oportunidade de ser parceiro da prefeitura e oferecer. Entendi. Então, digamos que você fala, olha, Lucimar, eu tenho capacidade para capacitar uma turma. Pode colocar 20 pessoas aí na sala que eu vou e capacito. Você leva a sua apostila, da sua metodologia, a gente arregimenta a pessoa, coloca lá. Você vai colocar o logo, vai falar que é a sua empresa, a empresa tal, que ela tem, que quanto tempo ela está no mercado, e você está fornecendo professor que tem expertise. Porém, você está lá um chamamento, você, Rafa, também quer participar. Ok, o chamamento está aberto, ele é público, ele fica aberto de 30 a 60 dias. Qualquer empresa pode. E você apresenta um plano de trabalho para a comissão. Fala, olha, eu quero, e a gente vai verificar se você só não quer a exploração comercial. Que, de fato, você tem conhecimento, a gente analisa o currículo do professor, qual é o conteúdo que ele vai estar coerente com o projeto que a gente desenhou, se vai atender, eu vou atender uma turma assim, 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 assim. Ok, se o seu projeto, plano de trabalho foi aprovado, a gente começa a formação de turma. Aí eu posso pegar uma turma. Lucimar, eu já posso pegar 3. Se o seu projeto também está coerente com a proposta que a gente fez, não tem nenhum problema dos 2 trabalharem. Legal. Bem legal. E a gente fez um projeto desse, eu posso falar porque tem contrato, tá todo, né? Que é a loja aqui próxima, que é a loja Choque Doce. Nós estamos com ela há 2 anos. E ela entrou no programa, a gente fez o projeto Delícias de Chocolate, né? Ele apresentou um projeto de formação na pandemia, uma formação de 10 turmas. Porém, a gente teve lockdown, né? Foi oscilando. E aí foi oscilando. Então, assim, a gente abria, depois a gente não podia fazer. E aí a gente acabou fazendo 6 turmas. Mas no outro ano seguido, ele fez 15 turmas. Legal. Né? Então, ele pega o ano inteiro, ele começa desde da Páscoa agora, a gente já começou a formar pessoas, e ele vai até Natal. Então, ele forma turmas, e a vantagem é que ele roda os bairros. Sim. Não fica só no centro. Né? E o que ele leva? Ele leva um parceiro,
Você pode não só estar sozinho, trazer um outro parceiro, uma outra empresa que vai dividir o custo com você, empresário. Então, ele vem, ele leva a profissional e uma empresa vai lá e fornece os chocolates. Legal. Então, os dois juntos impulsionam tanto o negócio deles, como a gente formou. O ano passado, nós formamos quase 600 pessoas nesse programa. Que transformou essa atividade em uma atividade, até saiu no jornal essa semana, numa fonte de renda. Né? Então, a pessoa sai de lá da dependência dela do social, da Secretaria de Ação Social. Legal. Porque não vai pedir cesta básica mais lá, porque ela já tem a fonte de renda. É bom para todo mundo. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento, a gente pensa, é algo que precisa continuar. Então, assim, é uma política de Estado. Um outro governo que vier, ele vai ter que ter argumentos para ele tirar um projeto desse, por exemplo. Porque não tem, até onde eu vi, não tem nada de negativo. Não faz sentido. Vai ser bom para o empresário. Vai ser bom para o empresário, vai ser bom para a economia, porque as pessoas não precisam comprar só nessa loja que é parceira. Ela tem liberdade, ela pode comprar em todas as lojas. O parceiro, por exemplo, ele faz um desconto para quem está no curso. Se você quiser comprar comigo, você tem um desconto de 5%, 10%. Se você for meio, eu consigo colocar no boleto. Então, é uma vantagem para quem está começando o negócio. Sim. Então, a Lei de Economia Solidária ela veio para isso. Que é muito o que a gente fala, né? Tipo, o lance de subir a régua, que você não gera concorrência, porque o pessoal acha que quanto mais você capacita, você gera concorrência, né? Eu falo que você... Mas é saudável. Mas eu falo assim, que eu não acredito nem, na minha opinião, assim, que não é nenhuma concorrência, primeiramente dito. É mais elevar mesmo o nível do mercado, porque quanto mais você eleva, é o que a gente sempre fala, né? Tipo assim, que espaço para trabalhar tem para todo mundo. Todo mundo. Só que isso te gera admiração e te gera oportunidade, porque tipo, quando o cara sabe a importância de tal coisa, gera, na nossa concepção, mais giro. Porque, tipo assim, vamos supor, o cara hoje, às vezes tem um empresário ali pequeno, às vezes que ele tem a cabeça meio fechada. Aí você fala pra ele que precisa do marketing pra isso, pra aquilo, tô dando um exemplo da nossa área, e aí ele fala assim, pô, mas não precisa não, isso que tem. Só que se ele sabe da importância disso, sei lá, ele participou de um curso, de um aperfeiçoamento, de uma coisa, ele vai falar, não, eu realmente preciso. Aí o negócio começa a girar mais, né? Sim, com certeza. E tem um ponto também, que é o seguinte, trazendo um pouquinho pro e-commerce mesmo, para a venda de produtos online. Vamos falar de venda de produtos. Eu tenho percebido que a flexibilidade é muito grande. Então, essa pessoa que trabalha com e-commerce, ela consegue ter um e-commerce aqui em Franca, consegue ter em Ribeirão, é muito flexível. E a falta de capacitação, às vezes, naquela cidade, faz com que o e-commerce acaba mudando de local, ou até mesmo que outras cidades tenham mais vantagem no online. Então, a gente tem falado muito disso, né, de capacitação, de educação na área do digital. Inclusive, eu comentei com você que é a base do Ignição Podcast. A gente tentar trazer um pouquinho mais dessa visão de que é necessário nós ficarmos espertos e buscar o conhecimento. Por quê? O que está acontecendo hoje no digital? Está tendo um boom. Tudo novo. Até você comentou, é uma área um pouco nova para mim e é novo para todo mundo. Só que quem está se capacitando, quem está estudando, está crescendo muito rápido. Então, um mês que você fica sem acompanhar o digital, você ficou para trás. E aí, parece que você perdeu um ano. E aí, o que acontece? A gente tem muita cidade no Brasil. A cidade que tiver mais capacidade para educar, para capacitar pessoas, ela vai se destacar. E mesmo que a outra seja maior e seja talvez até mais desenvolvida em tecnologia, se ela conseguiu buscar, aquela cidade que é menor, que conseguiu entender como o digital está funcionando e quais são os gatilhos que fazem vender mais, né? Digo assim, de maneira geral, que com um ecossistema de e-commerce tem que ter para ele alavancar. A gente vê que a cidade vai se destacar. Então, por isso que a gente falou, Rafa, vamos falar de e-commerce aqui em Franca, vamos trazer essas ideias, vamos conversar com várias pessoas, justamente para tentar evoluir o ecossistema na cidade. Mas aí a gente percebe que a educação é uma base muito forte, né, Rafa? Porque se não tiver, o que vai acontecer? O empresário ele vai investir muita coisa, às vezes não tem ali a mão de obra que ele precisa, não só operacional, mas de inteligência também. E aí
a cidade inteira fica para trás, você entende? Então, a gente está batendo muito em cima disso, uma preocupação até, a gente nem tem soluções, né? Mas preocupação de não ficar para trás, a cidade não ficar para trás no digital. E Franca tá sendo muito bem vista, né? Tipo assim, a gente fica satisfeito porque antes, eu vou falar assim, meu exemplo, quando a gente começou, está com 10 anos de e-commerce, eu vou para 8, o Zainer tem 6, eu acho, se eu não me engano. Quando a gente começou, eu lembro que eu tinha que ficar indo para São Paulo, né? E parece assim, nossa, estão falando 8 anos, não tinha coisa no YouTube, não tinha direito ainda. Tipo, muito conteúdo assim e tal. E eu ficava indo para São Paulo para estudar, para participar de evento e tudo mais. E eu fico tão satisfeito que nos últimos anos a gente tem tido, tem em Franca, tem aqui em Ribeirão, tem não sei na onde, sei que tal. E aí você vai pegando essas experiências, né, e trazendo aqui pra dentro. Por exemplo, eu tive a oportunidade de fazer de lecionar alguns cursos através tanto do Sebrae quanto do Senac, aquelas parcerias que tem. E algumas outras, agora também vai ter do Senai, né, em maio vai estrear lá, vai inaugurar. São coisas muito legais. Quando eu vejo esse desenvolvimento, todo mundo que conhece a gente sabe que a gente sempre atuou com um propósito. Porque eu falo assim, o dinheiro é importante? Obviamente que a gente não vive de sorrisos. Mas a gente sempre teve esse pé com a gente como é que eu posso dizer assim? Deixar um legado, trabalhar o social. E trazer essa galera, porque, tipo assim, a gente acredita muito nisso. Tanto é que, tipo, no dia a dia mesmo, quando a gente vai, até surgiu uma vaga aqui, a gente já indica pra um amigo, fala, cara, eu sei que você tá querendo mudar, você já comentou comigo que tá querendo mudar de trampo. Legal. Você estudou isso aqui já, não estudou? Então vem aqui, conversa com esse cliente meu. Legal. Tal. O nosso grande parceiro aqui, o Rony, né, o Rony? É o nosso parceiro aqui, o Rony, que tá com a gente aí. Trabalhava na grande corporação também, mas queria mudar de carreira e tal. Foi para um outro cliente nosso já. Já tá lá no time e tal, tá aqui com a gente também. E é isso, eu acho que tem que... Vocês vão fomentando. Eu acho que isso é importante. E um complemento do que eu falei antes, não é que eu acho que Franca tá para trás, não. Inclusive a gente tá muito bem, é por isso que... Tá na frente de muito... nós temos RP, nós temos plataforma de e-commerce. Tecnologia tem bastante. Temos tudo aqui em Franca, sabe? E o pessoal tá indo, então a gente precisa realmente... não parar. Não parar. Mais ainda. Nós fizemos um estudo ano passado, porque a gente tinha essa percepção, quando eu falei, né? Falei, nossa, ainda é muito novo pra gente que é do governo entender tudo isso, né? Então a gente, quando eu estava no Sebrae, o Jorge estava muito nessa frente, né? Também começamos a falar de startup, ia também para São Paulo, na escola de negócios, se tornou uma escola de negócios voltado para a tecnologia, né? Trazendo um pouco mais do digital para tudo isso, foi tudo muito novo. E aí quando você vem para o governo, pensar, o governo ele precisa entender as demandas que tem na sociedade, mas são muitas demandas que tem na sociedade, muitas demandas, e as organizações nos ajudam a verificar quais são o que está mais latente. Então, quando a gente chegou, eu recebi o William, foi uma das... O William, o Rodrigo da Arroba, foi uma das pessoas que logo quando eu assumi o governo, pediu uma agenda para poder falar do setor. Isso é muito importante, porque a sociedade organizada, ela contribui na formação de políticas públicas. Não é só o governo que faz política, que formula política, vem também da sociedade. Então, sentou com a gente, falou, olha, eu sei que vocês estão buscando informações, eu quero trazer informações sobre esse setor, como é que está. Então, ele representa, né, uma empresa, e aí ele trouxe, né, essa não é uma associação, mas é como se fosse, né, que representa o setor. Ele falou, olha, em Ribeirão você teve contato, quando a gente fez um evento pelo Sebrae, e agora a gente está aqui em Franca, eu represento. E começou a trazer o que Franca tinha, as empresas que tinham do setor. Eu falei, gente, incrível, né? Incrível, né, no setor. Olha, o faturamento que essa empresa tem. Eu falei, onde que ela está? Até a gente se surpreende, porque tem hora que surge umas... Você fala assim, Franca? Tá escondida em algum canto aqui. Só que digital ela tá muito forte. Aí você vai descobrir que é daqui, entendeu? É daqui. Sim. E aí, assim, colocou perto de alguns empresários. Eu falei, não, gente, vamos mapear, então, isso. Para realmente a gente pensar como a gente pode apoiar o setor. E aí ele trouxe, a maioria dos eventos que acontece fora de Franca. Tudo, né? E Franca tem. Ele falou, daí a gente foi buscar informações do Correio, informações da Receita Federal. Estive na Receita Federal, estive nos Correios, para entender como que estava a questão de remessas.
de Franca. E é muito né? grande. É muito grande. Nós somos o segundo É. de remessa do E se o estado. povo fizer certinho, que seja Nós um éramos outro o assunto, primeiro. nós éramos o primeiro, mas... A gente só pede pra capital Sim, de remessas. E olha o tamanho, se você for comparar em tamanho, tipo assim, eles vão ganhar porque eles têm mais volume de gente e por causa Não, que, né, então, Franca é primeiro, vamos pensar assim, pelo É, número de eu população sempre em relação encaro com a com isso. capital. Sim. E aí você pega a nível nacional, e aí o Correio emitiu mesmo, Sim. de Brasília, emitiu o ranqueamento das unidades de Franca em remessas comerciais. Então, nós, nos últimos 3 anos, saímos do 6º a nível nacional para ir para o 4º nível nacional. E a tendência é a gente ir para o 2º. Então, assim, é fato. Muito. Então, não é uma pessoa falando que Franca é forte no e-commerce. Não, Franca É é forte. forte no e-commerce. Não é um empresário que ele subiu a régua e eu sou. Não, não é só ele. É uma galera. Foi uma toda galera tudo junto. aí. E nós temos todo o ecossistema que favorece isso. Nós temos universidades que formam na área disso. Porém, na parte mais prática, operacional, a gente percebe uma necessidade, uma carência ainda. Falta. Então, aí a prefeitura, ela não para eu contratar uma pessoa para dar o curso que atenda a necessidade do setor, processo licitatório. Ganha o menor preço. E talvez o menor preço não atenda no nível de qualidade. Nem sempre o barato é o melhor, né? Nem sempre o mais caro é o melhor, mas nem sempre o barato também. Então, a Lei de Economia Solidária traz isso. Eu queria deixar o convite para os empresários que estão aqui. Claro. Nós fizemos uma parceria junto ao Sindifranca e o Comecon, fizemos uma turma lá para formação, mas eles mesmos trouxeram o resultado que, assim, engraçado que os empresários vieram. Não, era para vir pessoas para ser formadas. Você fala que teve lá no Sindifranca, né? Eu fui um dos professores. Isso, assim, teve você. Eu tô sempre. Isso. Então, assim, como que a gente pode chegar na mão de obra necessária? Então, Sim. aí eu me coloco à disposição para ouvir quais são as demandas que tem, porque a gente, de tempo em tempo, a gente vê vagas que ficam paradas lá. Em breve nós vamos bater lá na porta, né? Tem Não, projeto que a breve, gente. segunda, tamanho à disposição. Que a gente tá montando um projeto aí, assim, não vamos dar spoiler, mas é um projeto legal. Que é pro meio mesmo e que vai beneficiar, mas isso é uma conversa para uma outra hora. Então, o que acontece? Nós vemos lá vagas que a gente prospecta e a vaga fica lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Vou só dar um exemplo para quem está ouvindo e que está com uma vaga parada há muito tempo. Nós tínhamos uma demanda forte aqui de abrir várias clínicas, por quê? Por questões legais, asilos, no formato que era anterior, não é permitido mais. Então foram criadas várias casas de repouso, casas dias, e aí a gente atendia cuidador de idosos. A gente falou, vamos chamar as entidades, vamos conversar com os povos. O que precisa? Não tem mão de obra capacitada, porque eu não preciso de técnico de enfermagem, eu preciso de um cuidador de idosos. A gente já tem técnico, porque nós temos aqui 3 entidades que formam técnico, eu preciso de cuidador de idosos. Então nós fomos atrás de uma entidade com expertise, que era o Senac, chamamos ele, a prefeitura subsidiou todo o espaço, vamos formar, então, temos demandas vamos formar uma turma, vamos ver como que responde. Nós formamos uma turma de 24 pessoas, formaram 21 empregados. Ah, que legal. Nossa. Vamos abrir uma segunda turma. Claro. Abrimos uma segunda turma. Teve o mesmo resultado, porque a gente conversou com as entidades. A prefeitura tinha aberto um monte de chamamento para credenciar entidades para atender idosos durante o dia, né? Fazer atendimento ao idoso, recreação. Legal. E aí a gente atendeu muitas pessoas dando depoimento no dia da formatura. Algumas foram com o jaleco. Eu já estou trabalhando. Então, que massa. Demais. E você vê assim, a gente fez um trabalho paralelo. Esse é um trabalho um pouco mais minucioso, com egressos de situações de rua, que são aquelas pessoas que o governo trabalhou fortemente, né, várias frentes na ação social, para tirar eles de situação de rua, e aqueles que saíram, teve o projeto, por exemplo, de aluguel social, ao invés de, eu não quero ficar num local comunitário, eu consigo, tem a dona Joana lá do meu bairro, que ela tem um cômodo lá, ela aluga para mim, mas eu não tenho dinheiro. Então a prefeitura fez um programa de ressocialização e favorecendo essas pessoas, ao invés dela ficar indo lá, a gente ficar pagando para ela, dando R$90 estabelecer um teto, esse valor vai e a gente paga direto a pessoa que você locou.
o espaço. Então, ele locava um espaço. E essa pessoa que está nesse local, a gente começou a trabalhar com ela. Você quer voltar para o mercado de trabalho? Ela é assistida com psicólogo e a gente começou a formar essas pessoas em algumas áreas, né? E a gente tem aí um resultado de 3 pessoas que a gente voltou para o mercado de trabalho. É pouco. São Mas já 3 começo, famílias. né? Não é pouco, não. Você entendeu? É. Porque a maioria dessas pessoas entra numa situação que ela não enxerga mais possibilidade de voltar para o mercado. Então, a gente também trabalhou com essas pessoas, está trabalhando com essas pessoas. Então, quando a gente fala, o empresário que está aí fala, não, olha, que legal saber que a prefeitura tem esse projeto, as nossas demandas são essas. Porque daí a gente consegue entender um ambiente e pensar estruturalmente um projeto que atenda todas as frentes, de Franca, não é de uma empresa. É necessário que a pessoa saiba disso, não é a demanda da empresa dela, é uma demanda que é comum ao setor, e a gente, então, começa um projeto para chamar empresários, empresários e entidades que têm interesse de somar conosco, formando, porque daí a gente garante que, de fato, vai ser prático. Sim. Não vai ser teórico. Não vou colocar uma pessoa na sala que vai receber teoria. A universidade traz isso muito. É algo que a pessoa vai sair dali com o curso e ela já consegue ter autoconfiança de ir lá e deixar o currículo. Vi aquela vaga lá, vou colocar aquela vaga lá. E eu falo assim que é muito importante esse aperfeiçoamento de prática, porque, tipo assim, todos nós que fizemos faculdade. Mas a gente sabe, assim, não vamos ser hipócritas de falar que você sai de lá sabendo fazer tudo, não faz, porque você aprende a teoria, é o que você acabou de falar. Então, tipo assim, aí quando você tem essas iniciativas, que depois te fala, cara, a mão na massa, assim, a teoria fala isso, ok, mas a mão na massa tem essas particularidades aqui, ó, isso. Fundamento, né? A maioria dos cursos é assim, a fundamento que a gente olha, né? A fundamentação, ela precisa para a pessoa saber da onde surgiu aquilo que ela está fazendo. Mas ela é 10, 15% da capacitação. E aí se torna mais prático mesmo, porque dali a gente quer que a pessoa tenha habilidade. Né? É isso aí. Que a gente fala de competência, né? É o conhecimento, então ela vai adquirir o conhecimento, mas ela vai desenvolver a habilidade ali para isso empoderar, para que ela tenha a atitude, né? Para chegar e empoderar, que é o famoso chá aí, né? Conhecimento, habilidades e atitudes. Então a gente tem essa disponibilidade aí, e quem tiver assistindo a gente quiser sugerir, segregar com vocês, fazer uma pauta para que a gente possa conversar, estamos aí à disposição. Essa ideia é sensacional, de trazer mais prática mesmo, e principalmente entender o que os empresários estão precisando, igual você falou, às vezes eles estão ali com um problema, mas não leva até a secretaria, né? Então é impossível você entender. Né? Às vezes até porque o cara nem sabia, mas agora ele tá sabendo. Vai saber mais um pouquinho. E entender, a Secretaria de Desenvolvimento, acho que foi até uma fala do prefeito também, e é uma premissa do nosso governo, né? Quando eu falei para você, eu recebi o William, ele representa uma entidade, e ele levou outros empresários para fundamentar como ele chegou nesse denominador. E aí o que ele fez? Fez uma proposta para a prefeitura, para que a prefeitura fosse parceira e viabilizasse um evento de e-commerce aqui. E a gente viabilizou, né? O evento foi um sucesso. E como que a gente viabiliza? Subsidiando micro e pequenos empresários. Aqueles assim, ó, eu gostaria de estar lá, mas para eu pagar esse espaço, eu não tenho condições, não consigo. A prefeitura subsidia 60%, 70% para ele estar no espaço, concorrendo de maneira igualitária com aquele que tem condições de estar nesse e nos Estados Unidos. Ele está no mesmo lugar, conversando com as mesmas pessoas, abrindo as mesmas frentes de negócio. É assim que a gente faz com o calçado, né? Quando a gente apoia na Francal, na Coromoda, na SIC, que vai acontecer agora em Gramado, vai abrir até o edital agora. É legal, hein? Gramadão lá é bonito, hein? É legal. Mas é negócio, né? É legal, então, é muito bom lá. A gente faz isso, e para o setor de confeito, para todos os setores, fala, Sumara, a gente tem essa feira que é muito importante para o setor. Franca tem tantas empresas que representam o setor. A gente nunca vai fazer uma política para atender Por isso que a gente não atende um empresário. Então, não adianta a pessoa chegar lá comigo e falar, Sumara, eu vim aqui, eu tenho tal negócio, queria ver o que a prefeitura pode me ajudar comigo. Não, o seu negócio, deixa eu ver quanto que ele representa para a Franca, quantos empregos ele gera, ou talvez não gera, mas quanto que ele gera de VAF, que é valor adicionado fiscal, que retorna para o município, né, do ICMS, de ISS, a importância que está de crescimento e desenvolvimento dessa área para o município. A gente faz várias análises. Então, assim, aí sim, é latente o que ele está dizendo. Então, assim, a prefeitura não tem por que não viabilizar apoio, né? O que acontece muito é as pessoas baterem para passar o boné.
Algo Ah, privado. não, eu não sei os outros. Eu tô aqui por mim. Uhum. Poxa, eu sou governo. Eu tô aqui para todos, né? Então preciso o que é bem para todos. E aí a gente consegue viabilizar. E aí também, quando a gente fala, né? Quando ele me chamou, foi logo no começo. A gente viabilizou só no ano da frente. Uhum. Porque a gente faz estudos, né? É recurso público, é dinheiro público. A gente faz dentro do princípio de legalidade. É legal? O que a gente precisa? A gente pega parecer jurídico, como que vai ter que ser feito, que lei que a gente vai amparar para fazer, Sim. como que a gente vai fazer aquilo acontecer. Então a gente faz todo esse estudo para que a gente é fiscalizado por Tribunal de Contas, né? Uhum. Para que seja bom para todo mundo e seja legal de ser feito. Porque às vezes é bom também, mas faz de uma forma legal. E aí não é nossa forma de governo. Não pode. E a gente trabalha no princípio de legalidade, então a gente faz tudo de maneira transparente, né? Uma coisa que você citou, e também é uma outra questão que a gente tinha anotado para falar, tipo, teve, né, a primeira feira de e-commerce no ano passado aqui em Franca, vai ter a segunda já confirmada. Uhum. E como que tá, eu não sei se pode falar, se não puder não tem problema nenhum, mas como que tá a questão, assim, vamos falar de eventos / cursos, etc, mas nessa área do digital hoje, já tem muita coisa, pelo que eu entendi, sendo estudada e tudo, Sim. Tem novidade vindo aí, como que tá essa... Tem novidades vindo, né? Como eu falei, para se formular uma política pública, ela tem três passos que ela precisa fazer. Primeiro, é verificar a necessidade. Então, existe de fato um problema, existe uma necessidade. Existe um problema. Da capacitação é uma necessidade, é um problema. Então, a gente já tem uma política já validada, né, que pode ser aplicada. Então, a gente faz um projeto e a gente pode fazer. Isso é fácil. A gente reformula, começa a ter uma agenda. Depois de identificar o problema, a gente tem uma agenda. Igual, por exemplo, Franca tem uma vocação tecnológica, a gente percebe. Né? Então tem universidade, muita gente fala de tecnologia, tem muita gente boa aqui, né? Vamos falar a verdade. Tem muita gente boa em todas as etapas, né? Da parte digital, a gente tem toda a cadeia produtiva, toda a cadeia produtiva. Se a gente for pensar do calçado, que tem do couro até o acabamento final, a gente tem toda a cadeia produtiva. Pespontador, a gente tem tudo aqui. De e-commerce também. Então, o que a gente fez? Nós procuramos a Secretaria de Estado, que tem o Centro de Apoio à Inovação, para entender como que a gente poderia fazer um estudo minucioso para compreender de fato quais são, primeiro para fazer toda a trilha de Franca, né, assim, cadeia produtiva, estabelecer a cadeia produtiva de Franca nesse setor de tecnologia e também verificar qual é a vocação, para onde Franca vai nos próximos 10, 15 anos. Legal. Então, a prefeitura, o governo, né, o prefeito Alexandre viabilizou isso foi aprovado, a gente tem um recurso e já contratamos a entidade que vai fazer esse estudo para nós e a gente deve começar no mais tardar março ou abril esse estudo de vocação tecnológica de Franca. Então, a gente está na segunda etapa. A gente fez uma agenda, a gente está vendo a partir dessa agenda uma reformulação. Legal. Então, que política que vai ser necessária para Franca daqui a 10, 15 anos, voltada da parte tecnológica? Quais são as demandas que Franca tem? Quais são as áreas que Franca ainda tem para crescer? E qual é o ecossistema de Franca? Onde que a gente vai ter que fomentar para, de fato, Franca não ficar para trás e, pelo contrário, avançar nessa área, né? Então, a gente tem em Franca uma incubadora de base tecnológica, que a gente também está profissionalizando. Essa incubadora, nós estamos chancelando para que tenha o selo da Amprotec, que é a Associação Nacional, que ela vem e fala, essa incubadora tem uma metodologia que, de fato, quem entra vai sair maturado e vai sair uma startup realmente fortalecida a partir daí. Massa. Isso. Então, a gente vai começar agora, inclusive, isso, né? Nós começamos com uma formação e a implementação de uma metodologia CERN, que é uma metodologia reconhecida nacionalmente para a incubadora. Para a gente sair daquela coisa assim... é assim que funciona. Não, existe já um modelo, então nós vamos modelar e aí a partir daí a gente vai avançar no desenvolvimento em várias frentes. Então isso é algo que já está para sair aí, então pode contar. Não, é impressionante. Para mim é impressionante esse nível de profissionalismo, de padrão de trabalho que vocês estão fazendo. E é muito bom a gente conversar para entender isso, né? Conversamos com o Alexandre aqui, eu também fiquei impressionado como que ele se importa, como que ele administra o dia, ele contou pra gente até nos bastidores como que é o dia dele, né?
para ajudar a cidade ali. Que ele e agora... chama, que toda segunda conversa com a gente. Sim. Agora... Ele é muito técnico, né? Sim, assim, sim. Com a mente muito aberta. Isso é muito bom trabalhar e com esse gestor nível assim. de padrão é impressionante. E é o que a gente precisa mesmo. Vai fazer um desenvolvimento ali, vai planejar algo, você está planejando para 5 anos. Talvez você não vai ter o reconhecimento, né? Talvez... outro vai colher, outro né? vai Mas colher. o que importa é que a população, Exato. que a cidade desenvolva. Exato. O que a gente quer, e o que o governo traz muito é assim, ó, essa é uma visão muito grande, né? Que quando a gente começa a ir para várias frentes e vai conversar, a Secretaria de Desenvolvimento, a gente visita alguns pontos, né? Lugares que está desenvolvendo em várias áreas. Não é a gente pensando na gente mesmo. Sim. A gente faz network, a gente faz benchmark. Vamos conhecer o que está acontecendo em outros lugares, está dando resultado. Sim. Vamos verificar como que... olha que legal que está acontecendo em tal lugar. Converso com outras pessoas também. E na hora que chega, ele fala assim, ó, nada que a gente gere dívida. Não quero fazer a ponto de deixar o município endividado. Não, a gente vai fazer, busca parceiros, iniciativa. Então, a gente trabalha muito nessa frente. Por quê? A gestão pública, ela não tem perna para caminhar na velocidade que precisa. Mas a iniciativa privada tem. Sim, é verdade. E aí, quando você une quem tem velocidade com quem tem condições de viabilizar, as coisas têm mais chances, talvez não vai sair no ritmo que o empresário espera, mas ela vai sair um pouco mais rápida. Né? Então, assim, várias frentes. Então, a gente quando a gente pensa em lei de atratividade de novos negócios, também estamos desde o ano passado trabalhando como atrair novos negócios. E aí, na hora que a gente senta, não, aqui isso vai prejudicar quem já está aqui. Então vamos pensar dessa forma. Então não é algo que fala assim, nossa, mas faz tanto tempo que está falando, por que isso já não viabilizou? Porque o impacto, diferente, uma decisão que você toma na sua empresa, é um impacto na sua empresa. Uma decisão que a gente toma no governo é um impacto para uma cidade. Então nós temos que pensar em várias frentes. Então a gente senta, a gente elabora, a gente formula, e o prefeito ele tem um perfil que é assim, tá bom, mas vamos lá, vamos pensar um pouco mais rápido, vamos acelerar um pouco, vamos lá, né? Ele tem essa percepção, porque ele é uma necessidade muito acelerada, né, que a gente tem aí, diferente do tempo que a gente estava, ele foi prefeito, né, já, mas ele mesmo diz, ele falou assim, olha, antes as coisas demoravam muito mais para acontecer. Sim. A pandemia acelerou muito mais as coisas. Graças a Deus, porque eu gosto desse jeito. Imagina. Eu gosto do negócio, sério. Sério. Então, assim, a gente tecnologia é assim, não adianta. E assim, a tecnologia está em todos os segmentos hoje, né? Então, a gente, tudo acelerou. Né? O nível de informação chega muito mais rápido para nós, então tudo é muito acelerado. Só que a gente tem uma máquina que ela precisa ter... Ela é grande e lenta. Ela é grande, ela é grande e ela é lenta pela própria burocracia necessária para que não haja tantas loucuras, né? Sim, até porque se ela for muito rápida, ela pode cair no buraco rápido, né? Então, pelo menos e você aí vai sentindo. É uma cidade inteira, né? É uma intermediação, né? O negócio tem que ir fluindo devagarzinho, organizar. E eu vejo, tipo assim, de um tempo pra cá, as empresas, as privadas, no caso, elas começaram a abrir mais os olhos para isso também, né? Antes ela era meio que cada um por si, vamos dizer assim, mas elas começaram a preocupar mais com o mercado em si. Né? Porque elas viram que senão não consegue manter a estrutura. Eu falo isso até das empresas, por exemplo, até parceiros que às vezes a gente tem, né, nos negócios, vai fazendo assim. Os caras começaram a olhar muito. A gente via ferramenta que, por exemplo, às vezes não olhava, tava nem aí para quem tava na ponta. Tipo assim, eu tô aqui, eu sou grande, beleza, já era. Agora não tá assim mais. Não dá assim mais. Você tem que se preocupar com a sustentabilidade do seu negócio. Sim. Depende da sustentabilidade do entorno, né? Então, assim, muitos empresários, e eu atendi muitos empresários por quase 10 anos, assim, se o governo me atrapalhar, já tá bom. Mas ele pode estar fazendo parte também. Ele pode potencializar o trabalho para que fique melhor. Né? Então, no diálogo, né, na conversa, no pensar no coletivo, em pensar em associar-se, em estar em um local onde que representa, ele tem uma representatividade. Eu converso muito, por exemplo, pessoas que têm ideias isoladas, eu falo assim, é você e mais quantos?
Não, mas é porque o meu setor não gosta de conversar, mas vai ter que criar um mecanismo para conversar. Porque sem conversa, sem diálogo, não tem soluções para os problemas. Você sozinho não vai ser o salvador. O que eu falo sempre? Eu sempre falo, minha fala em qualquer lugar, é conexão. Conexão. Se você não conectar... Eu falo assim, ó, primeiro que networking e comunicação vai te levar a qualquer lugar. É isso aí. E a conexão, ela vai te ajudar a potencializar tudo isso. É isso mesmo. É isso. A conexão... Não, o Vitão tá com nós aqui, gente. Hoje o Vitão tá com a gente aqui, só prestigiando de camarote hoje. Vocês estão ouvindo aí, isso é mãe, né? Mas é assim que é legal, mãe pô. que trabalha. Isso a gente tá no mês da Acho mulher. que não deu pra ouvir, mas ele tá aqui do lado. O que acontece? Só um parênteses aí, né? Muitas mulheres... Eu estive lá na capacitação, visitei lá a capacitação umas 2 vezes, e aí eu vi que ainda tem poucas mulheres no e-commerce. Pouquíssimas. Poucas mulheres no e-commerce. Então, é um convite aí para as mulheres, estamos no mês das mulheres, né? A gente vem abrilhantar o nosso meio, porque eu vou falar um tornar negócio... tornar ainda mais profissional. Nossa, traz o conhecimento de vocês, cadê a sutileza que vocês têm, que o homem não tem muita atenção para detalhe, tem hora não, viu? E aí, só eu abri esse parênteses, porque a pandemia e o digital trouxe flexibilidade para a mulher. Justo. Com certeza. Porque a mulher, depois na pandemia, muitas delas precisaram e teve que ir, né, obrigatoriamente para o home office. E quando, Minha esposa é um caso. Sua esposa? Faz mestrado na USP, que nunca na vida se cogitou ter mestrado à distância. À distância. E ela tá em casa, consegue manter ele com a nossa filha e tal também. Que legal, você tem uma filha. Então, a mulher, ela na pandemia, ela precisou ir para o home office. E aí, na hora que ela veio com o home office, ela sabe que ela consegue conciliar casa, estando perto, né, estando mais perto. Isso para a mulher dá aquela sensação, eu permaneço mãe, mulher, sim, é cuidadora, importante. Né? Então ela faz isso, não que para o homem não seja, para o homem também mas a mulher, ela tem, parece que uma dívida social, né? Quando ela sai do mercado, ela deixa o filho, ela carrega um peso, né? Como se ela falasse, tô abandonando. Infelizmente tem essa... É o estigma social, né? Que não é saudável para ela também. Mas quando ela voltou para o mercado, ela viu que o digital era uma possibilidade de ganho. Sim. E é uma possibilidade de um ganho tão quanto que ela fazia estando 10 horas fora de casa ou até maior. É porque ela pode escalar, né? Pode, Sim, e para todo mundo. Para todo mundo. E aí ela não vende só para quem ali no porta a porta, ela vende porta a porta mundo, né? E a mulher, quando ela se descobriu nisso, ela começou a empreender. Sim. E a gente percebe um avanço muito grande da mulher empreendendo. Isso é legal demais. Sério mesmo, a gente vai nesses eventos, nessas feiras, por exemplo, do empreendedorismo lá do Sebrae e várias outras. Inclusive, semana que vem tem uma como é que eu posso dizer? Uma convidada muito... Tá vindo muitas, né? Tá vindo muitas convidadas empreendedoras aqui para mostrar isso. Não é bem semana que vem, eu esqueci. Aqui está sendo gravado. Eu esqueci disso, mas enfim, isso então, aí. Então, galera, já foi. Vai lá. Já foi, vai estar lá. Vai estar lá. Mas são várias, né? Tipo, semana que vem pode estar vindo outra vez, porque a gente programou a agenda aqui, só complementando isso, que de uma maneira... que realmente vão vir várias visões. Tipo, tanta pessoa que está empreendendo dentro do público, do privado, mulher, homem, negócio de tecnologia, negócio físico, influenciador, tudo. É tudo mesmo, assim, sabe? É isso aí. E é importante, né? E quando a gente fala, em janeiro, né? e aí eu peguei o Banco do Povo lá, que eu sou gestora, né, lá. E aí, assim, recebo empresário, às vezes por me conhece, sabe que eu já... você está na prefeitura, você conversa comigo, você me atende, né? O prefeito não atende, às vezes, individual. Eu acabo entendendo pelo relacionamento que eu construí com várias pessoas. Sim. E porque as pessoas têm acesso mais fácil, talvez. Eu nunca imaginei falar com uma secretária, mas eu te conheço, né? Isso é bacana pra caramba. Isso é bacana que a gente quebra barreiras que, né? Eu estou ali para servir a todos. Sim. E aí a pessoa falou para mim assim, nossa... Aqui é a sala do empreendedor, o que faz aqui? Né? Então, a sala do empreendedor, Franca ganhou, inclusive, o prêmio Prefeito Sebrae Empreendedor e secretário. O prefeito Alexandre era secretário na época, ele que ajudou no projeto, eu estava no Sebrae. E
no Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. E lá na ocasião, a gente trouxe para Franca um modelo de sala do empreendedor. Então, lá faz toda a orientação e formalização para quem quer abrir negócios e faz a abertura de MEI. Então, hoje, 85% dos MEIs abertos na cidade já são abertos lá na sala do empreendedor. Legal. O pessoal que está começando aí, para quem está começando, quer abrir como microempreendedor individual, vai lá para ser orientado, ao invés de você abrir na sua casa sozinho, vai lá porque lá a gente vai abrir na atividade que é correta, porque a partir do momento que você abre, lá, para você ter ideia, quando a gente chegou lá, as pessoas abriam a empresa na sala do empreendedor, voltava daí 7 dias para verificar se a viabilidade estava pronta. O que é a viabilidade? Se ela pode abrir o que ela diz que vai abrir no local que ela quer funcionar. Análise de viabilidade. Então, quando faz essa análise de viabilidade, ela voltava para poder emitir nota, então, a partir daí. Nós trouxemos, ficava em outro setor. A gente trouxe para dentro da Secretaria de Desenvolvimento o setor de viabilidade. Legal. E a gente tinha um tempo médio de 72 horas para cada vez que entrava um. Hoje é praticamente diário, todos que entram saem. Nossa, né? Então a gente chegou a um número de... a gente fechou o mês de fevereiro, eles passaram relatório semana passada para mim, 2.900 pessoas passaram para o setor de viabilidade. Olha que legal, muita gente, hein? Atendimento. Uma média de 133 por dia. Então, isso, o que a gente fez? Fez uma resolução junto à Secretaria de Finanças, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Desenvolvimento. Trouxe para cá o serviço e a gente consegue viabilizar a pessoa, se ela é de baixo risco, ela sai em 1 hora já podendo emitir nota. Que da hora! Ela abre. Então, por exemplo, comecei a abrir agora, vendi o meu negócio, eu preciso emitir nota. Você pode ir lá abrir, se tiver tudo claro, né? Pensando numa pessoa que está tudo certinho, viabilizou tudo para ela, está tudo certo. No mesmo dia ela pode já começar a emitir nota. Ou no máximo em 24 horas, que demorava 7 a 15 dias. Então a gente conseguiu viabilizar, trazer para 1 hora, no mais tardar 4 dias, se for atividade de risco. Então, para quem é MEI. Então a gente conseguiu fazer isso, e isso trouxe mais credibilidade, que o serviço público é profissional. Sim. Então, você pessoa fala, nossa, que legal, é profissional, não fico batendo de um canto para outro, que antes vai em tal lugar, protocolo em tal lugar, daí você vem para cá. Daqui 7 dias você volta aqui. Não. Sim. Resolve tudo aqui, a pessoa sai tudo aqui. Essa ideia, né? Que era burocrático, serviço público, que demora, não funciona. E agora a gente está vendo a visão diferente. Que funciona, precisa. Que está sendo feito com muito profissionalismo. Isso, e as pessoas precisam entender, né, que a gente está lá para isso, né? Inclusive, quem estiver nos ouvindo e tiver interesse em fornecer para a prefeitura, a gente também contrata, né? As pessoas acham que pode... nós tivemos recentemente um pregão e que a gente disparou aqui para Franca, né, o pregão. As pessoas entravam em contato com a gente e falavam assim, é aqui de Franca? Franca contrata esse tipo de serviço? Contrata. Eu nunca soube disso. Eu falei, quem ganhou da última vez era uma empresa do Sul. Então, o dinheiro de Franca, porque... Que tá saindo. Que vai para fora. Presta serviço aqui e o dinheiro vai para lá. Isso não é vantajoso para ninguém. Não é para a prefeitura. Por quê? Por falta de conhecimento. As pessoas não sabem que existe um portal de licitação, que ele consegue acompanhar todos os pregões de Franca. Franca é a empresa pública da região que paga em menor tempo. A gente leva 10 dias para pagar. É rápido mesmo. É rápido para pagar. Se tiver tudo certo, você emite a nota em 10 dias, depois de prestar serviço, você recebe. Tá mais rápido que muita empresa privada, viu? Tá. Em 10 dias, se tiver tudo certo, mais tardar 15 dias, se você está recebendo. Legal. Então, são formas da empresa também alavancar quem está assistindo, entrar lá e verificar uma série de serviços que você pode fornecer para a prefeitura. Muito e micro e pequena empresa tem vantagem ainda. Muito Olha, bom. Legal, vantagem legal, hein? Tá na lei da micro e pequena empresa que ele pode ter vantagem de uma grande, se ele tiver capacidade para entrega, que legal. Ainda ganhar a licitação de uma grande. Lucimara, com certeza esse papo aqui vai ajudar muita gente, tenho certeza. Ainda mais com essas informações que você está trazendo aí. Isso. A gente está muito feliz mesmo por você ter vindo aqui, trocar essa ideia com a gente. Muito obrigado mesmo. Agradecer também os nossos patrocinadores, né, Rafa? Estão tempo com a gente aqui no QR Code aí também da sua tela. Dá um apoio para eles lá, vão lá, só clicar aí quer dizer, ler o QR Code aí da nossa tela. E os links também, né, estão na descrição, os links de todos eles, as redes sociais, os sites. Tem solução para tudo, gente. Tem RP, tem solução de inteligência artificial, tem para e-mail marketing, tem para social, tem para
rango, tem pra tudo, né? E aí, esse conhecimento que a gente está trazendo de graça aqui, uma forma de vocês retribuir é ir lá seguir os nossos patrocinadores, porque são eles que fazem Viabilizam com que viabiliza o podcast Ignição. Então a gente só existe porque tem essas empresas apoiando, e essas empresas apoiando, a gente cresce todo o ecossistema, como a gente está vendo aqui. Traz informação, conecta. Isso é muito bacana, porque toda a cidade evolui, né? Então é muito bom, isso a gente fica muito feliz por ser essa conexão, porque a nossa ideia principal é essa, né, Rafa? É isso aí. Fazer a conexão de uma pessoa que precisa com a outra que tem disponível aquilo que ela precisa. A gente só conecta, depois o negócio flui sozinho. É isso aí, Lucimara, a gente tem que só agradecer mesmo, muito obrigado. Precisar da gente, as portas estão sempre abertas. É o primeiro de muitos bate-papos que a gente ainda vai ter, se Deus quiser. Legal. A gente sempre, o pessoal fala assim, nossa, passou rápido, eu nem vi. É justamente por isso que a gente gosta de fazer um bate-papo dinâmico, para a pessoa entender que é possível as coisas são possíveis de serem feitas, deixar um gostinho de quero mais, para poder vir trocar mais ideias. E é isso aí, a gente está sempre à disposição aí. Que legal, fiquei muito feliz de estar aqui. Acho que é muito bom para a gente conhecer também com as demandas que tem. Eu acredito que eu gostaria que vocês encaminhassem depois, né? Sim. O que o pessoal comentou, de que tem de necessidade para que a gente possa trabalhar aí, pensar uma agenda. E queria deixar um convite, muitas pessoas que talvez assistam, que têm acima de 50 anos, a gente tem um programa chamado 50 a Mais, que a gente vai formar pessoas na área digital. Que legal. Então, porque a maioria dessas pessoas tem uma experiência, uma bagagem, né? Uma estabilidade que talvez o jovem, né? Responsabilidade. O jovem também tem, mas tem, mas está precisando melhorar. Não é que a gente vê assim é um perfil que tem uma estabilidade maior, né? Porém eles não têm. A gente fez um estudo. Foram um público que não retornou para o mercado de trabalho pós-pandemia. Ou seja, a pandemia demitiu jovens, adultos e acima de 50. Porém, os abaixo de 50 voltaram depois da pandemia. Os acima de 50 não. Né? A gente teve uma defasagem muito grande, eles não conseguiram se reinserir-se no mercado de trabalho. Então a gente está com um programa, começamos o ano passado, finalzinho, foi muito bom. Legal. Já com parcerias com entidades para empregá-los, e agora a gente viu que uma grande demanda que partiu desse público é a questão digital. Então a gente vai começar uma turma agora em março, trazendo na área digital. Então se você estiver assistindo, ainda for no mês de março, se você não conseguiu entrar na turma que a gente está iniciando agora, você entra para a próxima que a gente quer fazer. Mesmo As pessoas podem entrar em contato no www.franca.sp.gov.br, Caminho para Emprego. Lá no link tem as inscrições que a gente sempre divulga lá. Tem o nosso telefone de contato também, que se não for, pode entrar em contato. Para que a gente possa entender as demandas. Inclusive, quem quiser capacitar esse público, achar que é interessante, porque diferente dos 50 anos, de 30 anos atrás, o acesso à informação dessa turma de 50 anos não perde nada para o público jovem. Sim. Então, é uma vantagem aí também capacitar e qualificar essas pessoas. Parabéns pelo projeto. Muito bacana isso aí. Muito bom mesmo. Parabéns. Tá. Show de bola. Gente, então, mais uma vez, muito obrigado. Compartilhem esse conteúdo, façam chegar em quem precisa. E a gente conta com vocês mais uma vez. Muito obrigado a todos. Se inscrevam, segue a gente lá. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau.